Gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pés, abrir as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 28. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 14. Glória a Deus. Cumprimentar também todos os irmãos que estão nos assistindo. Sempre nos assiste o diácono Renato, lá em Govelândia, sua esposa Manqueira, seu filho Rafael, estiver nos assistindo, que Deus vos abençoe, irmão Renato. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrardes, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para o guardar e fazer. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedir a Ele que venha falar conosco nesta noite. Maravilhoso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que adentrou esse santuário nesta noite, que lemos a Tua palavra e vamos meditá-la, Senhor. Que cada um de nós possamos aprender com a Tua palavra. Ser conosco, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro de Deuteronômio é o 5º livro escrito por Moisés. Ele é um livro que
Moisés traz à memória do povo de Israel tudo quanto Deus havia feito por eles durante aquela caminhada. Moisés faz eles relembrarem das dificuldades que eles enfrentaram, mas também das bênçãos que eles receberam do Senhor durante aqueles anos. Quando Moisés tirou o povo da terra do Egito, que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, do outro lado eles ficaram felizes, adoraram ao Senhor, cantaram, dançaram na presença do Senhor. Mas poucos dias depois começaram a vir lutas, dificuldades, e eles esqueceram daqueles benefícios que o Senhor havia feito por eles. E eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, que o havia tirado da terra do Egito. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 1 ao 7, nós vamos encontrar eles em uma jornada. Eles tiveram falta de água. E eles clamaram a Moisés. Aí Moisés fala com o Senhor, nosso Deus. E Deus manda que Moisés ferisse a rocha. E Moisés feriu a rocha e dela saiu água, e o povo saciaram a sua sede, e eles glorificaram o nome do Senhor Jesus. Isso logo, poucos dias ou meses que eles haviam saído da terra do Egito, teve esse acontecimento. Moisés tirou água da rocha para o povo beber. Mas os anos se passaram naquela caminhada. Eles eram para ficar menos de 2 anos naquela jornada, mas por murmuração, por falta de confiar na palavra de Deus, eles passaram 40 anos caminhando pelo deserto. Foram muitas adversidades, mas aquele povo, eles tinham a companhia maravilhosa de Deus com eles naquela caminhada. Quando eles saíram, que eles tiveram fome, Deus deu a eles o maná. Todos os dias eles recolhiam o seu alimento. Durante o dia, tinha uma nuvem que cobria eles, para que eles não fossem devorados pelo deserto, pelo calor do deserto. Durante a noite tinha uma coluna de fogo, para que eles não viessem morrer de frio. O quanto Deus cuidou daquele povo naquela jornada. E o mesmo acontece conosco, irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo. Se Deus abrisse os nossos olhos e nós pudéssemos enxergar as batalhas espirituais que nós enfrentamos, o quanto que o inimigo luta para destruir as nossas vidas, mas a proteção do Deus que nós servimos não deixa que nós venhamos fracassar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O primeiro teste que eles tiveram, eles fracassaram. Lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 13, versículo 7 ao 13. Glória a Deus. Isso aqui foi outra
outro momento. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e beberam a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor santificou neles. A primeira, Deus falou para Moisés: fere a rocha. A segunda, Deus falou: fala a rocha. Aqui já havia se passado aproximadamente 38 anos de um acontecimento desse para o outro. Era muita luta que Moisés já havia passado. Moisés, certa feita, ele disse para o Senhor que estava achando o cargo muito pesado. Estava difícil para ele. Deus mandou que ele escolhesse 70 anciões. E do espírito que estava em Moisés, ele repartiu com aqueles 70 para ajudar ele naquela caminhada. Nessa jornada em que nós estamos, irmãos, nós precisamos um dos outros. O Senhor Jesus, ele disse assim, para nós ajudar uns aos outros a carregar o seu fardo. Mas muitas vezes, nós queremos pôr um fardo mais pesado no ombro da pessoa. Moisés, neste momento, ele teve uma falha, a qual custou muito caro para ele e para Arão. Eles não entraram na terra prometida. Eles estavam caminhando para uma Canaã, para uma terra, aqui mesmo que Deus havia prometido. Agora Moisés, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser ressuscitado, vai ser honrado. Agora nós, irmãos, nós não temos esse privilégio que Moisés vai ter. Então a gente tem que ter o cuidado. Nós que fomos escolhidos para este ministério, nós precisamos de ter o cuidado, porque nós não estamos cuidando de algo que é nosso. Deus não nos colocou para a gente em um algo que é meu. Nós somos apenas um orientador, um ajudador desse ministério. A noiva, ela é do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja pertence a Ele.
E nós, como ministro da palavra de Deus, nós precisamos de ter o cuidado de não perdermos nenhum desses que foram escolhidos por Deus. Às vezes por um gesto meu, por algo que eu falei que eu não deveria ter falado, às vezes por uma falta de paciência minha. O que Deus queria de Moisés naquele momento? Dizer: olha, povo de Israel, quando vocês estavam lá em cativeiro, Deus me escolheu, me chamou, para que eu fosse e tirasse vocês da escravidão. Olha, Deus tem cuidado de vocês até aqui. Relembra o quanto Deus já fez por vocês. Olha, o Deus que tirou vocês lá do Egito há 38 anos atrás, Ele continua o mesmo. O Deus que tirou a água lá daquela rocha para vocês, Ele pode saciar a vossa sede. Aleluia. Era isso que Deus queria que Moisés fizesse. Mas não. Ele chamou a congregação do Senhor de rebelde. Nós precisamos de ter o cuidado, porque nós estamos cuidando da noiva do Filho de Deus, sabe? É uma responsabilidade muito grande de nós como obreiro, de vocês como membro da igreja. Que ninguém, irmão, venha afastar da igreja por algo que eu fiz ou que você fez. Que nós venhamos ter esse cuidado de poder ajudar uns aos outros a levarem a sua cruz. Às vezes você tem um equilíbrio, mas aquela pessoa não tem o mesmo equilíbrio que você tem. Tenha paciência com ele. Qual é a felicidade que nós podemos ter de ver um irmão afastar da igreja? Que prazer pode ter, irmão, alguém, de ver que alguém afastou da igreja por minha causa, por causa de alguém? Deus espera nessas últimas horas, irmãos. Nós estamos vivendo as últimas horas da igreja na face da terra. Aproveite a oportunidade que Deus tem te dado. Se você pode fazer algo por alguém para ajudar, faça. Mas se você vê que vai prejudicar, não faça. Cuida da noiva do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3 de Deuteronômio, do versículo 23 ao 29. Nós vamos ver esse líder, tão usado por Deus. Ele ora a Deus. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Olha o que ele disse: também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar o teu servo a tua grandeza, a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus, na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não fale mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos,
porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra que apenas verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Ele orou a Deus, pedindo que Deus deixasse ele passar aquele Jordão. Mas Deus não permitiu. Não me fale mais nisso, Moisés. Deus mostrou a ele a terra prometida, mas ele não entrou. O cuidado que nós precisamos de ter, irmãos, porque as coisas de Deus, elas são justas. Muitos de nós, irmãos, já não fomos destruídos, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Já pensou, se Deus fosse tratar conosco, como Ele tratou com os filhos de Israel? Mas graças a Deus que nós estamos no tempo da graça. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A bondade de Deus é a causa que nós ainda permanecemos aqui. Não é méritos nossos, mas é a bondade e a misericórdia do Senhor que tem te preservado, que tem te sustentado. Tudo quanto foi escrito para aviso nosso, foi escrito. Aí nós vemos aqui, neste capítulo que nós lemos no capítulo 28, Moisés orientando ao povo. Este capítulo ele tem 68 versículos. 14 versículos são de bênçãos. 54 versículos de maldição. O que nós plantamos, nós colhemos. Não tem como fugir da lei da semeadura. Não tem. É o cuidado que nós precisamos de ter como servos de Deus. Se plantamos, irmãos, boa amizade, se fazemos bons amigos, não tem como nós colher inimizade. Não tem. Se eu planto só semente boa, coisas boas, eu tenho que colher frutos bons. Porque a palavra de Deus, ela diz que não pode uma árvore só dar 2 frutos. Aí é que Moisés ele alerta o povo. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quem exalta é Deus. É Ele quem faz. Agora, aquele povo tinha 38 anos, servindo a Deus naquele deserto. O povo tiveram um privilégio maravilhoso. Mas a ingratidão deles era muito grande. Muito grande. É
uma das coisas, irmãos, que impede muito o ser humano de ser abençoado por Deus, é a ingratidão. A pessoa que é ingrata, ela não é satisfeita com seus pais, não é satisfeito com o esposo ou com a esposa, ele não é satisfeito no trabalho, tudo que ele tem parece que não está servindo para nada, é pouco, tudo que a pessoa faz por ele não está bom. Nós, como servos de Deus, irmãos, precisamos ser agradecidos a Deus, primeiramente pelo fôlego de vida que Ele nos tem dado, pela família que Ele tem te dado. Mas meus filhos estão me dando trabalho, mas recorda que você também dava trabalho para o seu pai. Você só está colhendo aquilo que plantou. Ah, mas eu não era assim. O mundo antigo era diferente, hoje nós vivemos uma outra realidade. Mas a gente segue os passos dos nossos filhos, passo a passo, é o que nós plantamos. Ser agradecido a Deus é uma forma, irmãos, de se tornar a ser abençoado por Ele. Obedecer a palavra de Deus, não obedecer, não é obedecer o pastor, o ministério da igreja, não, irmãos. É você ter a sua intimidade com Deus, é você crescer espiritualmente, para você não ser levado por vento de doutrina. Ah, mas se vejo um ali profetizando, eu tenho que correr para lá. Não, irmão, a verdadeira profecia está dentro da palavra de Deus. É ela que te ensina o caminho dos céus. É por ela que nós vamos chegar lá, se nós obedecermos a palavra de Deus. É bom ouvir a voz de Deus, irmãos? É bom, é maravilhoso. Mas nós não somos guiados por profecias, nós somos guiados pela palavra de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Muitas vezes, pessoas às vezes não têm aquele tempo de vir na escola dominical. É onde a gente aprende muito, irmãos, na escola bíblica dominical. Se você tem a condição, venha, porque é maravilhoso. É 1 hora e pouco de ensinamento da palavra de Deus. Culto de terça-feira é um culto de ensino da palavra de Deus. Aqui é onde nós crescemos espiritualmente. Agora nós não podemos ser ouvintes esquecidos. Vem, você pede para Deus falar com você, Deus fala, mas você continua do mesmo jeito. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para hoje a gente sair daqui diferente. Tenho certeza que você gosta de ser abençoado. Então aqui está como nós devemos fazer para ser abençoado. Você ser abençoado no seu trabalho, você ser abençoado com a sua família. Tudo que você puser a mão, Deus vai te abençoar, desde que você obedeça a palavra de Deus. Deus que mesmo, desde que você procure andar de acordo com esta palavra. Essa palavra, ela serve para todos nós. Às vezes alguém pode dizer que a Bíblia é um livro antigo, mas lê a palavra de Deus, se tudo que está acontecendo hoje, se a Bíblia não está falando.
Ela foi escrita por homens, mas homens sinceros que serviam ao Senhor com fidelidade. Não adianta, irmãos, nós queremos levar uma vida de qualquer maneira. E Jesus voltar e nós perder a nossa salvação. Pastor, ele não tem, ele não dá conta de mudar a vida de ninguém. Não. Você tem o seu direito de escolha. Mas se você escolheu servir a Deus, aproxima dele. Para Deus diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Nós precisamos dar os primeiros passos. Ah, pastor, mas lá na minha casa é muito difícil. Todo lugar é difícil. Mas se Deus estiver na sua frente, Ele vai quebrando as barreiras. Ele vai tirando os empecilhos. Ele vai derrubando as muralhas que estão na sua frente. Agora nós não podemos perder a nossa comunhão com Ele. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Ouvir e obedecer. Ouvir e procurar a viver de acordo com esta palavra. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrardes, e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Não é você que vai ferir, não. Se alguém tem se levantado contra você, você tem um Deus que luta por você. Você tem um Deus que vela por você. Não precisa você se levantar contra ou fazer alguma coisa. Não. Ore ao Senhor seu Deus, que Ele te dá o livramento. Não precisa você agir. É só entregar na mão do Senhor, nosso Deus, que os nossos problemas são solucionados. Eu oro hoje, talvez eu não recebi minha bênção hoje. A hora amanhã talvez não recebi. Mas continue orando. Porque você está fazendo um depósito lá no céu. A hora que ficar difícil mesmo, irmãos, pode ter certeza que Deus não te abandonará. Ele cuida de tudo que é seu. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os teus mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos teus caminhos. Aquele povo estava há 38 anos no deserto, mas a saudade deles era do Egito. Eles não esqueciam do Egito. Parece que tudo que Deus fazia para eles era pouco.
E lá na servidão, teve uma época que nem os seus filhos eles podiam criar, eles tinham que matar quando nascessem as crianças. Filho homem, tinha que morrer. E assim mesmo eles ainda queriam voltar para o Egito. O Egito, irmãos, significa o mundo que nós vivemos hoje. Deus te tirou de lá. Lá não tem coisas boas para você. O que você tem alcançado de Deus, lembra de onde Deus te tirou, como era a sua vida, como você chegou aqui. Você chegou aqui todo arrebentado. Você pensava que a sua vida estava por um fio, mas Deus estendeu a mão para você. Seja agradecido a Ele. Lá no mundo, palavra de Deus, o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 10, olha, o ladrão vem para roubar, para matar e destruir. Essa é a vida lá no Egito. O diabo, ele veio para roubar, para matar, destruir a sua família, destruir a sua vida, destruir tudo que você tem, seus objetivos. Ele vem para destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenhas vida, e vida com abundância. Mas chegai-vos a Deus com sinceridade diante dEle. Ah, se a gente pudesse mudar os pensamentos das pessoas, a pessoa pudesse compreender o quanto Deus é feliz, irmãos, quando nós procuramos fazer a sua obra com amor, com dedicação. Quanto que Deus nos honra e o quanto que Deus nos abençoa. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não precisarás de tomar emprestado. Essa é a promessa de Deus, irmãos, para nós. Essa é a promessa de Deus. Agora, Ele dá para nós de qualquer maneira? Não. Não dá. Moisés estava exortando ao povo, ó, vocês vão entrar nessa terra que Deus vai dar a vocês. Eu não vou ter o privilégio de entrar, mas vocês vão entrar. Ó, mas lá vocês observam. Lá vocês não fazem como vocês fizeram até aqui. Quando vocês entrardes lá, vai com este pensamento. Porque se vocês agirem dessa maneira, essas são as bênçãos que Deus tem preparado para vocês. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para
os guardar e fizer. Então é condicional de cada um de nós. Nós podemos fazer e ser abençoados, e podemos não fazer, também não sermos abençoados. Para sermos abençoados, nós precisamos de andar do jeito que Deus quer que nós andamos. Mas é um direito de escolha de cada um de nós. Quando eles saíram do Egito, irmãos, que foram contados, de 20 anos para cima, tinha 603.550, só homens, fora crianças, mulheres, de 20 anos para cima, 603.550. Apenas 2 tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. A murmuração não deixou que eles entrassem na terra prometida. Era muita gente. Murmurar. Nós precisamos de aprender, irmãos. Muitas vezes quando nós... Tem coisas que nós sofremos, que é permissão de Deus, Deus permite. E às vezes nós estamos sendo provados. Mas tem muitas coisas que nós buscamos as provações com as nossas próprias mãos. Nós andamos atrás. Aí depois nós queremos culpar Deus. Nós precisamos de entender o que é provação de Deus. E o que é que nós corremos atrás e não deu certo. Porque a aprovação que Deus dá, irmãos, é para o nosso crescimento espiritual. Para nós ter mais intimidade com Ele. Para nós aproximar mais dEle. Deus não dá nada de graça, irmãos, para ninguém. Não. Nós precisamos de lutar para nós alcançarmos os nossos objetivos. Nós temos um alvo. Qual é o nosso alvo, irmãos? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo, irmãos, é de chegar na Canaã celestial. Meu objetivo é poder um dia estar lá na boda do Cordeiro. Ceando o próprio Senhor Jesus, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse tem que ser o nosso desejo, irmão, e o nosso objetivo. Porque as coisas aqui são passageiras, elas são banais. Mas as de Deus não, elas são eternas, ela é para sempre. O que Deus tem prometido para você, irmãos, é para todo sempre. Vale a pena, irmãos, às vezes sofrer por amor a esta palavra. Por amor a Deus. Porque o descanso que Ele tem preparado para nós, Ele é eterno. Aleluia, glória a Deus. As dificuldades são muitas. As lutas são muitas, mas o Deus que nós entregamos a vida para Ele, Ele é maior do que todas as coisas, tudo Ele pode. Se tivesse o tempo da gente ler aqui, o tanto de coisas más que acontece com o ser humano. Se você tiver a oportunidade, lê lá na sua casa, esse capítulo 28, do versículo 15 em diante. Muitas coisas que nós vivemos, está escrito aqui neste capítulo. Porque desobedecemos a palavra de Deus.
porque não damos ouvido àquilo que Deus tem falado conosco, porque não pomos em prática aquilo que temos aprendido na palavra de Deus. Mas que Deus venha abençoar cada um de nós, que nós possamos pôr em prática essa palavra. O último versículo que nós lemos: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Tem gente que pensa que outros deuses é apenas uma imagem de escultura. Irmão, tudo que você põe em primeiro lugar na sua vida, no lugar de Deus, é outros deuses, é uma idolatria. Primeiro, irmãos, nós devemos a Ele, porque tudo é dele. O ar que nós respiramos, tudo em torno de nós é dele, pertence a Ele. Se Ele tem te confiado alguma coisa, ela é dele. Nós somos apenas um vaso, irmão, ainda um vaso de barro, que pode ser quebrado a qualquer momento. Qualquer momento podemos ser quebrados. Agora, aquele que enche o vaso, ele é poderoso, sabe? Aquele que enche o vaso, ele tem o domínio. Ele tem o comando, as coisas só acontecem até o dia que Ele quer, até a hora que Ele quer. Que Deus venha abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.